Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas a esse nosso primeiro encontro de apresentação, de bate-papo com candidaturas LGBTQIAP+, à vereança do município de São Paulo. Esse encontro está sendo organizado pelo Grupo de Trabalho Arte e Cultura, que é conhecido também carinhosamente por GETAC, que é composto pelo Alegriô, Celso Rabetti, Caio Márcio, Querua, Marisa Pinto e eu, Diego Veiga. A gente pensou em organizar esse evento porque a gente tem um entendimento de que para a gente garantir os nossos direitos, enquanto cidadão que a gente é igual a todo mundo, a gente precisa também batalhar por uma representatividade nossa na Câmara dos Vereadores, que é um importante espaço de poder dentro dessa democracia nossa. Então, para começar, eu vou incluir aqui na conversa, só para apresentar vocês, mas primeiro eu vou apresentar as regras do como vai ser hoje, a Gabriela Perini, Igor, da Juventude Trabalhadora, Renata mais Bancada Artevista, Wesley, da Periferia Ativa Búfalos e Zazá. Então, gente, vou explicar primeiro como que vai funcionar esse processo aqui. A gente fez com algumas regras para que todo mundo tenha o mesmo tempo de fala, o mesmo tempo de pergunta e de resposta. Para começar, a gente vai ter uma abertura de 3 minutos com todas as candidaturas. Muito obrigado. Primeiro queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para a gente poder debater as candidaturas LGBT aqui da nossa cidade, né? Um projeto político. Bom, meu nome é Igor Galvão, eu faço parte da candidatura coletiva da Bancada da Juventude Trabalhadora, que é a candidatura coletiva do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. Nós nos apresentamos esse ano com 4 jovens, né? Eu, a Raquel Luxemburgo, o Gabriel Tavares e o Bruno Curain, e a nossa candidatura, ela sintetiza um pouco do que é não só o Partido Comunista Brasileiro, que é um partido jovem, que é um partido diverso, né? Mas também o que é a nossa juventude brasileira, né? E onde ela está inserida. A gente escolheu o nome Bancada da Juventude Trabalhadora porque a gente quer fazer um diálogo principalmente com os jovens que estão aí na correria no dia a dia, com a juventude do dia que está aí no dia a dia, na correria, e que é hoje a juventude a mais prejudicada por uma política econômica desastrosa, não só do governo Bolsonaro, mas também dos governos tucanos e dos governos neoliberais. A gente não pode esquecer que a política econômica, para além do fascismo, do bolsonarismo, ela é reproduzida nas 3 esferas de governo, e aqui na cidade de São Paulo não é diferente. Se a gente quer avançar enquanto esquerda, se a gente quer avançar enquanto LGBTs, mulheres, negros e negras, a gente precisa fazer um debate sério sobre a política econômica que está sendo tocada no nosso país há muito tempo. Isso quer dizer que precisamos fazer a crítica ferrenha à austeridade fiscal, ao corte de gastos. A gente precisa ter um programa político que priorize o investimento público nas áreas de habitação popular, nas áreas de emprego, né, de trabalho, e na educação e transporte, né? A gente precisa apresentar um projeto político que dê conta de garantir as condições materiais para que a nossa população, e aí aqui falo especificamente da população LGBT, tenha condições de estar na política. A gente acha que representatividade importa, mas representatividade importa quando está acoplada, quando está acompanhada de um programa político radical que toque o dedo na ferida dos poderosos, daqueles que mandam e desmandam no nosso país. Por isso que a Bancada da Juventude Trabalhadora é hoje a opção que o PCB apresenta, e acreditamos ser a melhor opção para a Câmara dos Vereadores, que é uma bancada jovem, diversa, que vai colocar o dedo na ferida dos poderosos da cidade de São Paulo. Quero agradecer mais uma vez o convite e saudar todas as candidaturas que estão aqui conosco hoje.
Bom, boa noite. Sou a Gabriela Perini, candidata pelo PDT. Meu número é 12980. E o que eu quero trazer para a cidade de São Paulo? Eu acho que a política hoje ela está muito recheada de figuras fantasmagóricas, de discursos megalomaníacos. Ah, não, porque a ameaça do comunismo está destruindo o Brasil, né? São coisas muito fantasiosas. Mesmo o discurso liberal, que eu acho importante pensar em economia, né? Mas o discurso liberal vem sempre com essa coisa de a máquina pública está muito inchada, precisa cortar gasto. E é engraçado que, né, na prefeitura do Dória e do Covas, quanto mais corta, menos dinheiro tem, né? Então, para mim, isso mostra que é completamente fantasioso. Então, eu quero trazer para São Paulo uma visão simples de política pública. Uma visão de política pública que seja simples, de fácil entendimento, que seja de rápida implementação e que seja de baixo custo. Para que a gente realmente economize na política pública, mas não porque, meu Deus, precisa cortar, porque a gente não precisa gastar tanto para fazer uma boa política econômica, né? Que é isso que o liberal gosta de questionar, que é caro manter o Estado, que é caro atender a população. Eu acho que o contrário. O Estado, quando gasta para atender a população, ele não tá tendo um custo, ele está fazendo um investimento. Isso será retornado para toda a sociedade e também para o próprio Estado em questão de imposto, né? Então é isso que eu quero trazer. Política pública simples, direta e barata. E é isso. Obrigado. Oiê, tudo bem? Meu nome é Wesley, é um prazer estar aqui essa noite. Obrigado, muito obrigado pelo espaço. Quero agradecer o grupo de trabalho de arte e cultura, o GETAC, agradecer aí a mediação do Diego. Eu sou um dos integrantes da coletividade Periferia Ativa Búfalos 12777. Esse é o nosso número, por favor, anotem aí. Eu sou parte de um coletivo que já atua há quase 20 anos por políticas públicas nas periferias de diversas formas. Especificamente sobre mim, eu sou um jovem líder aqui da Zona Sul de São Paulo, represento uma comunidade, fui eleito pelos moradores da Pedreira como conselheiro participativo municipal, um dos mais votados aqui na região da Pedreira, e depois eu fui eleito novamente pelos moradores do meu bairro como conselheiro gestor de uma grande obra de recuperação, uma obra importante que a gente conseguiu recuperar aqui na região do Jardim Apurá, que é a recuperação dos mananciais. Fui presidente da UECO-BR, uma organização social de interesse público que visa o saneamento ambiental da cidade. A gente atua aqui na região da Pedreira com educação ambiental, com planejamento de ações práticas em sustentabilidade. Eu fui membro também do Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto do Tietê, Tamanduá, TI, Biningues, porque também moro numa região de manancial, e lá a gente desenvolve justamente o plano de desenvolvimento ambiental das regiões de mananciais, né? O planejamento como se fosse um zoneamento e as ações ambientais a acontecerem nas bacias hidrográficas. É um órgão muito importante. Faço aqui uma propaganda para que todos acessem, vejam lá as questões de recursos hídricos, né? Eu também fui uma das lideranças importantes nas questões das discussões no zoneamento ambiental com o zoneamento de São Paulo, né, que foi agora desenvolvido em 2016, aprovado, a Lei 16.402, onde a gente liderou um movimento frente ao avanço da especulação imobiliária para cima das áreas verdes. Na política do diálogo, eu fui membro também, me filiei em 2016 à Rede Sustentabilidade, hoje sou um quadro do PDT, achei um grande espaço dentro do PDT, uma estruturação formidável dentro de São Paulo, e também quero cumprimentar aqui a nossa
amiga Gabriela, que é do mesmo partido, do PDT 12, e agradecer o espaço desde já. Gostaria de apresentar depois a coletividade, se eu tiver tempo. Olá, gente, muito boa noite. Aqui quem fala é Renata Peron. Eu estou representando aqui a bancada Artivista, aqui em São Paulo. Essa bancada é composta por Robson Vedovati, Denise Diniz, Vinícius Gonçalves e Silvio Henrique. Eu já fui candidata na eleição passada, tirei 13.220 votos, e isso me encorajou a me candidatar aqui pela prefeitura, ainda sabendo que este país é um dos países que mais mata a população de travestis e transexuais. O fato dessa quantidade de votos que eu tirei, de 13.220 votos na eleição passada, mostra que a sociedade está sim se abrindo para o novo, para as diferenças. Ainda que nós tenhamos uma violência tremenda acontecendo com travestis e transexuais no Brasil inteiro e com LGBTs, por um lado, eu sinto essa positividade para que as pessoas se abram para esse novo. Eu tenho o meu site, que eu gostaria que vocês entrassem para dar uma olhada, que é o www.renataperon.com.br. Nós vamos trabalhar com 5 frentes, e todas essas frentes estão no site. Certamente não vai dar para eu falar sobre todas hoje, mas nós vamos por uma frente de educação, de emprego e renda, direitos humanos, saúde e cultura. Por que a nossa bancada chama-se Bancada Artivista? Eu sou uma artista, uma cantora, uma atriz, e trabalhei aqui em São Paulo durante muitos anos como ativista. Então, juntei as duas coisas e vamos trabalhar nesses motes. Pode ser que venham perguntas de vocês ou da própria bancada aqui, que eu agradeço esse convite por nós estarmos juntos, em outros setores. Eu me preparei muito mais para essa de humanas, enquanto uma assistente social que sou, para que a gente possa, de fato, receber uma cidade que não acolhe tanto as pessoas, mas que a partir desse entendimento de que diversidade, identidade de gênero, orientação sexual deve ser respeitada, é que nós estamos aqui hoje para discutir isso. E as minhas pautas não são exclusivamente LGBTs, eu tenho pauta LGBT e tenho pautas para a cidade de São Paulo. Por exemplo, eu uso muito aplicativos de ônibus, de carro, perdão. E esses aplicativos, eu converso muito com os motoristas, eles estão pagando impostos e eles reclamam muito que eles não têm direitos dentro do município. Então, eu vi mais de 50 durante esse período todo. E o que eles pedem é que a gente possa lutar por eles para liberar a Zona Azul, para liberar o rodízio, porque eles estão prestando um serviço à cidade, assim como o taxista também presta. Por que não a gente pensar numa nova fórmula de fazer esse trabalho acontecer aqui na cidade de São Paulo? Então, eu agradeço o convite e vamos bater um papo ainda um pouco mais longo. Olá, boa noite. Eu sou a Zazá, eu sou candidata do Partido dos Trabalhadores. Eu trabalhei já na Cracolândia, eu sou do movimento negro, sou do movimento feminista, sou sem teto, do movimento Centro de Moradia. E também... Eu esqueci alguma coisa, mas tudo bem. Quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei na Cracolândia, eu sou do movimento LGBT, né? É isso que eu estava esquecendo. Sou do movimento LGBT e atualmente sou do coletivo KIO, historicamente, e atualmente também estou na BGLT, que é a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais. E acredito muito que um dos conceitos que a gente precisa trabalhar nessa eleição, né, para a gente conseguir fortalecer os nossos segmentos de luta, principalmente o segmento LGBT, é a ideia de minoria, né, de representação de minoria. E trabalhar também a questão da participação popular. Eu sempre tenho dito que nós somos uma minoria, o conceito de minoria, ele não está associado à quantidade de pessoas, ele é um conceito relacionado a poder, né, à representação. Então, nós somos minoria porque nós somos subrepresentados, os negros, as mulheres, os LGBTs, as pessoas das camadas populares, de modo geral. A política tem se concentrado muito na mão de pessoas que podem pagar por uma campanha, que podem pagar para toda a estrutura que garante a sua elegibilidade, né? Que garante a sua eleição e acabam sendo a nossa representação. Então, a Câmara, a ideia da Câmara
é a ideia de que a gente deveria ter uma representação popular, ou tem que ter uma representação popular que faz a intermediação entre o que é o anseio da sociedade, dos segmentos organizados, e a execução do orçamento público, né, as instâncias de poder decisórios. E a gente tem muita deficiência nesse sentido, e por isso o princípio dessa candidatura é a participação popular. Que a gente possa regulamentar a participação do povo através de assembleias, que a gente possa ter mais conselhos de bairro, conselhos de segmentos, ter uma lei que gerencie os conselhos não apenas na sua Constituição, mas também no seu calendário, porque a gente sabe que muitas vezes eles ficam parados. Então, esse é o nosso principal princípio para essa candidatura, a ideia de que a gente consiga trazer a vontade popular para dentro da Câmara, não apenas enquanto uma consulta, mas enquanto uma instância decisória, enquanto uma instância de poder. Eu penso que esse é um desafio não apenas dessa eleição, mas é um desafio geracional, né? Nós precisamos conseguir reverter a nossa impotência nesse modelo, garantindo a ampliação da participação, da opinião das pessoas na condução da coisa pública. Parabenizar vocês, agradecer muito por poder participar desse espaço e dizer da importância que tem isso para a gente. Obrigada e parabéns. A gente vai pedir para a Renata Peron começar um processo de fazer uma pergunta para alguém que ela vai escolher dentre as candidaturas. Essa uma pergunta, ela vai ser de 1 minuto, a pessoa ela vai ter 2 minutos para responder e depois vai ter 1 minuto para réplica e 1 minuto para tréplica. Esse tempo a gente vai estipular com um cronômetro. Terminando o tempo, a pessoa ou vai ver o cronômetro, se der tudo certo, como a gente está imaginando, vai ter 10 segundos para finalizar. Finalizou esses 10 segundos, eu tiro a pessoa e incluo a outra. Foi um momento difícil para mim durante 3 anos que eu vivi nesse prédio, e a gente sabe da dificuldade que é para as pessoas que moram em situação de rua ir para esses lugares. E quando você chega nesses lugares, você pensa que vai ter um trabalho de acolhimento dentro desses espaços, e a gente sabe a quantidade de violências que não só eu, enquanto mulher trans, mas algumas mulheres, porque a gente teve denúncias também dentro desses prédios onde a gente ficou. Eu fiquei durante 3 anos lá. Eu fico pensando como é que a gente pode trabalhar uma possibilidade de ocupação desses espaços públicos que estão aí ociosos, para que essas pessoas possam, de fato, ter dignidade e não ser exploradas por pessoas que pensam nessa ideia e acabam explorando essas galeras, sabe? Obrigada, Renata, pela sua pergunta. Essa questão ela está bem presente no nosso programa de governo, a ideia de que a gente precisa de uma lei que priorize a qualidade e a dignidade da vida, né, humana. Hoje nós não temos isso, então a gente que é de ocupação, a gente sabe que a qualquer momento a gente pode ser reintegrado e não existe uma responsabilidade com as vidas que estão nessas ocupações. Ao mesmo tempo, também não existe uma responsabilidade com a educação das crianças ou com o acesso à saúde ou com o que está acontecendo, né? E, ao mesmo tempo, também a gente precisa de uma lei que gerencie a questão do uso social dos imóveis improdutivos, que, apesar de que nós temos uma lei do uso social, ela é muito frágil e não existe um sistema de acompanhamento. Eu tenho cobrado das pessoas que estão no poder a existência de um prontuário social, onde a gente possa incluir todas as demandas de atendimento dos indivíduos que são, em algum momento, acessados pela assistência social. Então, eu acredito que, assim que se abre um processo em relação a uma ocupação, deveria ter um sistema público que vai em busca de atender essas pessoas para procurar, né, nos atender, para procurar resolver questões que estão relacionadas ao fato de que você está ocupando um lugar. Então, ninguém ocupa, né, porque sem ter uma necessidade extrema de morar em algum lugar, de não ficar em situação de rua. Na minha ocupação mesmo, tem muitas pessoas que deixaram a situação de rua para viver em ocupações. Então, a gente precisa desenvolver essa tecnologia, integrar um prontuário de atendimento social, onde a gente pode oferecer, por exemplo, a gente tem discutido muito a questão da gratuidade do transporte, né?
do acesso a materiais que são exigidos pelas escolas, às vezes até do acesso à vaga numa escola, porque, por exemplo, acontece muito com a gente, das nossas crianças estarem matriculadas, a gente sofreu uma reintegração de posse, ir para longe da escola, elas perderem um ano, e isso não ser responsabilidade de ninguém, o Conselho Tutelar não vai lá, a Secretaria de Educação não vai lá, e a gente ter serviços itinerantes também, isso é muito importante. A minha preocupação é mais sobre o fato de pessoas que que se apropriam desses espaços e ficam utilizando as pessoas para ganhar dinheiro em cima dessas causas, sabe? A gente teve algumas denúncias aqui no centro de São Paulo, saiu até no SPTV, de pessoas que tinham casas, carro, tinha dinheiro e exploravam as pessoas que viviam em situação de rua e que iam para esses lugares, cobrando valores absurdos, valores altíssimos. Não era coisa de tipo 170, 150, que era o que eu pagava lá de ajuda de custo, onde eu fiquei esses 3 anos. Tinha gente que pagava nos outros prédios e reclamavam para a gente, eu que sou assistente social, ouvi bastante, que era coisa de R$700, R$1.200. A minha pergunta é, como é que a gente pode lidar com eles dessa forma? É por isso que eu acredito na importância da gente ter esse prontuário de acompanhamento, da gente ter um sistema público de acompanhamento das ocupações, da gente acionar esse sistema imediatamente a partir do momento que tem uma ocupação para dar conta de supervisionar o que acontece dentro das ocupações. Eu acho que esse que é o nosso grande lema. Quem vive a ocupação sabe o que é isso. Então, saber o que está acontecendo com as crianças, saber se está havendo cobranças abusivas, saber o que está faltando, né? Como é que as pessoas podem ser orientadas, encaminhadas para um outro patamar de vida, né? Até para sair da ocupação, para conseguir um emprego, para poder pagar o seu aluguel. Agora, eu não acredito que a gente consiga isso sem esse prontuário da assistência social, você tem assistência social, e sem um sistema público de acompanhamento, que hoje realmente não existe, né? As coisas acontecem à revelia do Estado, que só vai lá para fazer reintegração de posse, e só isso, a gente não tem outra coisa. Vou perguntar para o Wesley, eu gostaria que ele falasse sobre a questão da legislação ambiental no município, né? O que ele vê de fragilidades e como que ele vê a possibilidade da gente melhorar essa legislação no que diz respeito à poluição, no que diz respeito aos mananciais, à violação, né, dos mananciais. Oi, Zazá, obrigado pela pergunta. Nossa militância já vem de bastante tempo juntos. Essa é uma área que eu atuo já há muito tempo, né? Pelo menos 10 anos, que é a área de proteção e recuperação das nossas áreas verdes, com um recorte específico na questão dos mananciais. Nessa militância, a gente criou a Rede Novos Parques, que é um movimento de mais ou menos 47 áreas verdes que lutam contra a especulação imobiliária, e a política para melhorar a qualidade de ar, a política para melhorar a qualidade de vida que a gente defende como diretriz, é aumentar a quantidade de área verde na cidade de São Paulo. Hoje existem muitas áreas apontadas aí pelos movimentos sociais que poderiam virar parques. Muitos linhões, os fios, sabe, torre elétrica, que poderiam virar hortas comunitárias, hortas orgânicas, e atingir em pouco tempo, a gente consegue, se a gente tiver uma política ambiental nesse sentido, atingir em pouco tempo 6 metros quadrados de área verde por habitante na cidade de São Paulo, que hoje é de 2,2 metros quadrados de área verde por habitante. Um número bastante reduzido, pelo que indica a Organização Mundial da Saúde, quando usa para garantir a qualidade de vida de cada habitante, a metragem de 15 metros quadrados por habitante. Atingir os 15 metros quadrados por habitante de uma tacada não é possível, mas a gente consegue, com uma política pública visando o meio ambiente, a proteção dos mananciais, a gente consegue atingir a qualidade de vida do município. Como proteção dos mananciais, por exemplo, a gente precisa implementar a OIDA, a Operação Defesa das Águas, que é um programa voltado aos mananciais como política municipal. Criar um grupo municipal que
que garanta a revitalização dos nossos mananciais. Gostaria que o Wesley continuasse falando para a gente sobre a situação dos mananciais, né? O que existe de projeto de lei, o que a gente pode fazer e defender, né, coletivamente nas nossas candidaturas também em relação a isso. Esse tema é um tema onde a gente se encontra, a coletividade Periferia Ativa Búfalos. Nós somos de religião de matriz africana, muitos de nós, 3 de nós, pastor, somos a cara da diversidade. E nos encontramos justamente na questão do Parque dos Búfalos, que é uma luta grande que eu fiz aqui na Zona Sul de São Paulo, que reverberou bastante, inclusive fora do nosso país. Criar um mecanismo de estudar as políticas, as áreas verdes apontadas pelos coletivos, pelos movimentos sociais, que hoje nós teríamos mapeado 47 áreas verdes, para garantir com que o crescimento de cobertura vegetal na cidade de São Paulo, atingir, pelo menos nos próximos 4 anos, o objetivo de 6 metros quadrados de área verde. Garantir com que a nossa proteção dos mananciais e a recuperação dele aconteça. Nós temos muitos projetos voltados à questão habitacional, com um olhar sustentável para a habitação de interesse social. Oi, Gabriela, tudo bem? Gostaria de perguntar para ti o que você pensa na política habitacional com esse recorte para o ser periférico, inclusive para as populações LGBTQI+. Gostaria que você explicasse como a gente implementar essa legislação com esse recorte, se existe no seu programa um recorte para as populações LGBTQI+, e como a gente pode dialogar com os demais vereadores nesse sentido, para conseguir implementar as políticas habitacionais e, principalmente, a população periférica, que está hoje, infelizmente, cada vez mais sendo gentrificada da cidade, né, sendo empurrada para as nossas franjas, para os nossos mananciais, por uma política falha no sentido de inclusão habitacional. Gostaria de perguntar num geralzão e o seu recorte para a população LGBTQI+. É só 1 minuto, né? Obrigado, Wesley. E pensando em questão habitacional em São Paulo, a gente vive numa cidade que não tem planejamento. Então você tem, por exemplo, o aeroporto, ali na 23 de maio, que não tem estrutura para aguentar uma obra daquele porte, né? A gente vê no Butantã, o que é um Butantã? Uma avenida com casa ao lado, né? O Butantã é uma linha reta aqui do lado, torta, né? Mas enfim, é uma linha, né? Então isso causa muito problema de transporte. Quem se afeta mais no transporte em São Paulo? A população periférica. Então a gente falhou muito a prefeitura quando criou ciclovia e não levou a ciclofaixa para a periferia. Bicicleta é um meio muito barato de transporte, né? A gente precisa investir mais na bicicleta. Isso foi uma demanda das populações periféricas na época do debate da ciclofaixa aqui em São Paulo. Então isso é fundamental, né? Isso também tem a ver com a questão do metrô, né? A privatização do metrô é um mal completo para a cidade. Eu fiz a pesquisa contábil na Via 4, né? Fui lá nas planilhinhas da Via 4, que é administradora da linha amarela, e metade do lucro da Via 4 veio de receita tarifária, certo? E a Via 4 é uma empresa fechada, né? Ela tem sócios, é uma sociedade aberta, porém não pode ser qualquer pessoa ser sócio, né? Então aquele lucro todo ficou concentrado. E de onde veio o dinheiro da receita tarifária? Da população periférica, né? Então essas são 2 questões que me chamam muita atenção em São Paulo. Obrigado. Obrigado, Gabriela. A gente defende na habitação que as periferias, a população periférica seja incluída nos processos das grandes operações urbanas, a exemplo dos bairros Tamanduateí, que
será urbanizado cerca de 11 bairros, da Moca ao Ipiranga, e nessas regiões só está contemplando cerca de 20% de interesse social no geral, né? E como conselheiro gestor de ZEIS, eu me deparei com diversos casos de exclusão da população LGBTQI+, do processo habitacional. Eles diziam, os assistentes sociais, que num recorte de prioridade, a população solteira, homem, enfim, poderia ficar excluído. Daí eu citei alguns exemplos da questão da Casa 1, por exemplo, que é um excelente exemplo, e foi incluída as populações que estavam ali, LGBTQI+. Fugi um pouco da habitação, realmente falei do transporte, mas acho que são temas muito coligados, né? E sobre a questão LGBT, você citou aí a Casa 1, por exemplo. É muito importante a gente entender a gentrificação, como você citou. É difícil em São Paulo você promover uma reurbanização sem gentrificar, né? Então é importante que, junto com as políticas de reurbanização, a gente também tenha políticas financeiras de controle, por exemplo, dos aluguéis, né? E, além disso, a gente tem que fortalecer os centros de acolhimento, que hoje são geridos por OSs, que ficam ali anos e anos, se acomodam, né, dentro desses aparelhos de acolhimento, numa relação com a prefeitura, e a gente tem que trazer isso para a gestão pública desses aparelhos de acolhimento. Isso garante maior participação da população LGBT. Bom, acho que se tem algo que une aí a gente, é a relação do trabalho, né? A questão do trabalho é fundamental para mim e para o Igor, tenho certeza disso, e eu quero saber o que a gente pode trazer para São Paulo, para a população LGBT, para melhorar as condições de trabalho, que eu acho que é o principal fator que mantém as pessoas LGBT à margem da sociedade, né? Como que a gente pode melhorar o acesso ao trabalho da população LGBT em São Paulo? Perfeito. Queria agradecer muito a Gabriela por essa pergunta. De fato, o trabalho é uma das nossas principais bandeiras, né? No nosso programa, no programa que a bancada da Juventude Trabalhadora apresenta, que o PCB apresenta para a cidade de São Paulo, a gente fala da constituição das frentes de trabalho, né? As frentes de trabalho seriam administradas através de uma empresa pública municipal que contrataria as pessoas, os trabalhadores de São Paulo que estão hoje na situação de desemprego, né? E, claro, pensando um recorte especial para a população que é tipicamente a população mais vulnerabilizada no que se refere ao desemprego. Então, pensar a população LGBT, em especial a população trans, né? De travestis e transexuais, e as mulheres mães e mulheres negras, né, que estão aí no grosso dos desempregados. Essas frentes de trabalho, elas garantiriam, então, emprego com os direitos garantidos, né, com a CLT, com a renda aí de no mínimo um salário mínimo, e que seriam frentes de trabalho para que a gente possa resolver os gargalos que a gente tem na nossa cidade, né? Então a gente tem diversos problemas que a gente precisa de mão de obra para atuar em cima desses problemas. Aqui eu estou falando de saúde, zeladoria, cultura, manutenção diversa, né, das mais diversas, e essas frentes de trabalho, elas precisam absorver essa mão de obra que está espalhada nos bairros, pensando inclusive a questão geográfica, né, para que a gente não tenha uma pessoa da cidade de Tiradentes saindo para vir trabalhar no centro. Afinal, a gente tem em cidade de Tiradentes um monte de coisa para fazer, e a prefeitura, através das frentes de trabalho, pode atuar, em especial com a população LGBT. Gostaria também de complementar com a questão da formação, que estaria vinculado às frentes de trabalho, né? E que garantiriam aí uma maior emancipação. Muito bom. Eu acho, a minha visão econômica do papel do Estado é justamente injetar dinheiro na sociedade, através principalmente de obras públicas,
e com certeza contratar a população LGBT, pessoas sem grande qualificação acadêmica, é uma forma fantástica de girar a economia. Isso tem muita clareza também, concordo com você. Mas, além disso, eu também acho importante, né, muitas pessoas querem entrar na iniciativa privada. Eu, pessoalmente, passei por isso, né? Perdi oportunidade de emprego por causa do gênero. Então, quero que a prefeitura, nos seus mutirões de trabalho, nas suas agências de trabalho, tenha um cadastro de empresas amigas da diversidade, né? Então, a pessoa chega lá, fala, sou LGBT, gostaria de conhecer as empresas que me aceitariam. Isso facilitaria demais a inclusão no mercado de trabalho. Obrigado. Eu queria adicionar que a gente pensa, junto com as frentes de trabalho aqui organizadas pela prefeitura, que a estabilidade da população, né, que se dá através ali da renda do trabalho, ela precisa ser garantida pela prefeitura também através de outras frentes. Por exemplo, os sacolões nos bairros, que seriam sacolões de comida, né, mercados populares, para que a gente possa ter a nossa população comendo barato, comendo bem. E isso incluiria a população que está incluída aí nas frentes de trabalho, que teriam acesso a um melhor alimento, uma melhor qualidade de alimentação, vindo principalmente da agricultura familiar. E também a questão da habitação, que a gente defende que as mães solos e a população LGBT, em especial a população trans, tenham prioridade na fila da habitação social, na habitação popular, através da construção de mutirões na nossa cidade, como foi feito no governo da Erundina, e que deu muito certo, que construiu muita habitação popular. Eu queria perguntar para a Renata em relação aos transportes. Na cidade de São Paulo, a gente tem um transporte público precário, que é controlado pelas verdadeiras máfias que estão aí, famílias que passam de geração em geração. Entretanto, a população paga R$ 4,40 e a prefeitura gasta 4 bilhões de reais em subsídio da tarifa. Eu queria perguntar para a Renata como é que a candidatura coletiva da Renata pensa a questão do transporte, dado que essa é um dos flancos aí da nossa cidade, que as pessoas não podem muitas vezes sair dos seus bairros para procurar sequer um emprego que não tem o 4,40 da passagem, não conseguem ir fazer um exame que não tem o 4,40 da passagem, não conseguem viver a cidade porque não tem o 4,40 da passagem que custa hoje. A gente não sabe quanto vai custar ano que vem, provavelmente com um reajuste para garantir o lucro desses empresários, desses mafiosos que bancam as campanhas, principalmente dos políticos da direita. Quando eu abri aqui a conversa, eu falei que eu ia trabalhar em 5 frontes, que seria educação, emprego e renda, direitos humanos, saúde e cultura. Dentro da área dos direitos humanos, quando eu pensei nessa coisa do transporte, eu pensei mais voltado para a questão dos aplicativos. Muita gente usa aplicativo aqui em São Paulo e essa galera não consegue ter os mesmos direitos, pagam-se impostos gigantescos e eles não conseguem ter os mesmos direitos. Conversando com esse pessoal dos aplicativos, eu ouvia muita gente falando assim, olha, Renata, se você lutar por nós, em que aspecto? Impedir para que a Zona Azul e o rodízio e o espaço onde tem os ônibus seja liberado para nós, isso já ajuda muito, porque nós somos prestadores de serviço. Sendo prestadores de serviço, por que a gente não tem os mesmos direitos que o pessoal dos transportes públicos? Falando sobre trem, ônibus, metrô, a gente está aqui há muitos anos e não existe uma política que a gente possa falar agora que de fato possa resolver o problema. Como você bem falou aí, é uma máfia muito grande que uma pessoa travesti chegue e já queira derrubar isso tudo. Eu acho que uma coisa fundamental para quem vai entrar agora para a vereança, a primeira coisa é você entrar na prefeitura, sondar o terreno e muito diálogo. Não adianta chegar lá com os peitos na porta, fazendo cena, porque vai ser muito difícil. São quantos anos esse povo no poder, essa máfia aí?
mais de 50 anos, sabe-se lá quantos anos. Então, eu estou indo com calma, devagar, mas levando ideias e propostas para que a gente possa, de fato, ter uma cidade melhor para todos os cidadãos. Aqui eu não estou falando só exclusivamente de LGBTQI+. Na área dos transportes, o PCB e a candidatura da bancada da Juventude Trabalhadora, candidatura da qual eu faço parte, apresenta a defesa da tarifa zero nos transportes. E como é que a gente vai fazer isso? A tarifa zero ela é possível se a gente pensar que o sistema público de transporte ele tem que sair, ele deve sair da mão desses empresários que garantem os seus lucros através aí de uma passagem muito cara de subsídios e ir para a mão do Estado, que deve ser quem organiza o transporte público na cidade. Luiz Erundina já lutou em relação à tarifa zero. Infelizmente, na época, foi uma batalha que a gente não conseguiu ganhar, mas é possível. A prefeitura já gasta 4 bilhões de reais com transporte e a gente consegue fazer a tarifa zero aqui, se a gente tirar a administração, a concessão da mão dessas máfias e passar para a mão da prefeitura. Esse é um momento que exige coragem, exige radicalidade e a gente precisa transformar isso, porque a população não pode mais esperar, a população está farta. Eu acho, sinceramente, que na teoria, esse discurso seu e a vontade nossa seria de fazer isso logo de cara, mas o que eu quero me atentar é que eu estou com 43 anos hoje, eu já passei por uma fase que era essa fase do enfrentamento, do cara a cara, de botar o peito para fora em lugares para poder ter esses direitos garantidos, os mais simples que você possa imaginar enquanto uma mulher trans. E eu descobri durante esse período que esse discurso que eu usei durante muito tempo, e para muitos pode funcionar, para mim, quando eu optei agir através do diálogo, eu li O Pequeno Príncipe e achei que ele ajuda bastante a gente ter equilíbrio para isso. Não é se acovardar da luta, mas é usar mecanismos de defesa para que a gente não sofra tanto. Então, eu prefiro ir por um caminho mais do diálogo e de ouvir também as pessoas e sempre em frente lutando. Não podemos desistir jamais. Então, eu vou seguir a mesma sequência da abertura, fazendo 2 perguntas e vocês têm 2 minutos para responder. Vocês podem responder só uma pergunta, só a outra pergunta ou as 2 juntas, tá bom? Primeira pergunta: como vocês pretendem interagir com uma bancada legislativa tão pouco sensível às questões LGBTQIAP+. Segunda pergunta: como vocês pensam o acolhimento da comunidade LGBTQIAP+, dentro das escolas, tendo que enfrentar uma política contra as discussões de gênero e orientação sexual? A gente vai ter que brigar todos os dias, porque eu já faço isso há muitos anos aqui, né? Eu fui agredida na Praça da República, perdi um rim com isso. Essas violências que a gente sofre há muito tempo, a gente vem criando uma coraça. Então, se eu me predispus a usar o meu corpo como uma ferramenta política para reivindicar direito para o cidadão LGBTQI+, e agora para a população de São Paulo, eu não vou ter medo de enfrentar qualquer conservador que lá esteja. Eu estou em um partido de centro que com certeza tem conservadores e a gente já está aí já mostrando a cara. 2 minutos, né? Sobre a questão de escola, é imprescindível que a gente possa, sim, discutir identidade de gênero, orientação sexual, acessibilidade nas escolas, porque quando a gente se refere à questão da acessibilidade, a gente não está falando só de pessoas com deficiência para usar um banheiro. Ela precisa de ter acessibilidade no seu todo. A sala de aula precisa estar preparada para as pessoas com deficiência visual, auditiva, e isso ainda existe na lei, mas na prática, nas escolas, ainda não é efetiva isso. Então, um dos compromissos que eu tenho enquanto vereadora é cobrar essas leis que já existam para que elas, de fato, sejam efetivadas. Porque no papel já tem muita lei sobre isso. Agora,
lutar para que isso aconteça é uma das minhas metas. Queria agradecer essa pergunta. Eu vou responder, me deter mais na primeira pergunta em relação à interação com a bancada conservadora da Câmara, que a gente sabe que é uma realidade, e como que a gente pode, então, fazer esse enfrentamento. Na nossa concepção, na concepção do Partido Comunista Brasileiro, o mandato na Câmara Municipal, ele só faz sentido se ele estiver conectado com a luta da população, dos movimentos sociais organizados em torno dos seus projetos, das suas pautas, né? Então, o que a gente entende é que o plenário da Câmara, ele muitas vezes vai ser um lugar de denúncia, de enfrentamento, e que para a gente conseguir passar os nossos projetos e passar os projetos que são de interesse da população trabalhadora, e aqui, falando da população trabalhadora LGBT, a gente vai precisar de pressão popular. A gente vai precisar organizar os nossos trabalhadores para fazer pressão em cima da Câmara. É para conseguir lotar as galerias, é para conseguir lotar a frente ali do prédio da Câmara Municipal, é para a gente conseguir articular os trabalhadores em torno das pautas e, mais do que isso, fazer com que as pessoas abracem os projetos. A gente quer construir as legislações, a gente quer construir o nosso programa, né, o que a gente vai apresentar na Câmara Municipal, não de portas fechadas, mas sempre incluindo as pessoas, sempre sentando junto com a comunidade LGBT, por exemplo, para que nós formulemos juntos. E aí sim vai fazer sentido a gente ir num dia na porta da Câmara e falar para a Câmara Municipal: se não aprovar, nós não saímos daqui, a gente vai fazer pressão popular e vocês vão ter que aprovar o nosso projeto. Eu acho que essa é a única maneira da gente conseguir fazer frente a essa galera que é eleita muitas vezes com o poder do dinheiro, com o poder desses empresários que querem manter a população LGBT na situação que está, nos piores empregos, nos empregos mais mal remunerados. Bom, a primeira pergunta eu acho fácil de responder, mas difícil de pôr na prática, né? Que é lidar com o dedo na cara e ir para cima e né? Meio que não tem muito o que fazer. Infelizmente, essas pessoas são eleitas e estarão lá nos ofendendo, nos humilhando, nos violentando verbalmente. E tem que reagir. Não é nada novo na vida de uma pessoa LGBT ter que lidar com essa situação. Ir para cima. É só mais um dia, né, na nossa vida. Ter foco no que a gente quer alcançar, para não desanimar. E sobre educação, é um pouco delicado discutir educação pensando na vereança, porque cargo legislativo municipal não pode interferir em programa escolar. Quem pode somente é executivo, né? Isso foi decidido judicialmente já. Então eu quero atuar na educação pensando com uma articulação com a secretaria e com o prefeito, que é o jeito que a gente tem. Quero colocar psicólogo na escola, acho que isso é benéfico para todo mundo, não só para LGBT, mas principalmente para LGBT. Isso vem das minhas vivências em cursinhos populares. Quero que tenha mais discussões, rodas de discussões. Já vi isso funcionar em escola pública, todo mundo participa. Quando vem alguém falando um negócio machista, nossa, todas as meninas levantam a mão e respondem na mesma hora. Então é muito bom, os alunos gostam bastante disso. E também quero que a prefeitura incentive quem participe das Olimpíadas de Ciência, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Filosofia, né? Isso tem que ser incentivado. Eu acho que um bom caminho de fazer isso é através de incentivo fiscal para que alunos que participem dessas Olimpíadas sejam patrocinados, tenham mais condições para estudar, para ir para o exterior eventualmente. É isso, obrigado. Nós, da Periferia Ativa, como eu já disse, viemos de muitos movimentos, de muitas frentes por políticas públicas, desde cultura, habitação, lazer, esporte, e na política do diálogo eu me filiei ao Partido Democrático Trabalhista, ao PDT, e em busca ainda da qualidade de vida da população periférica. Isso inclui a todos que aqui vivem, né? O respeito à liberdade, à justiça social,
a luta pelo meio ambiente é o que, de fato, nos fez nos tornar esse coletivo que hoje se chama Periferia Ativa Búfalos 1277. Como conselheiro gestor de ZEIS e como conselheiro participativo, e através da mobilização social, nós aqui da periferia, do Jardim Apurá, da Pedreira, conseguimos muito. Então é nesse caminho que a gente projeta construir os espaços democráticos de decisão e garantir com que esses espaços de participação social, esses espaços que, principalmente os que já existem, sejam de fato de participação deliberativa, não simplesmente consultivo. E daí, a partir daí, formular as políticas públicas voltadas à população LGBTQI+, voltadas à questão habitacional, à educação, transformar de fato nosso engajamento em prática. Nós da Periferia Ativa Búfalo somos a cor da diversidade, somos sujeitos e sujeitas periféricas, gays, temos o apoio de lésbicas, transexuais e não binário. Acredito muito na sensibilização antecedendo a mobilização, porque eu não acredito que posturas violentas consigam grandes mudanças, né? Acredito muito que a gente consegue as mudanças a partir do momento que a gente coloca as pessoas para refletir, mesmo que elas sejam violentas com a gente, mesmo que a opinião delas nos violente, nós não devemos reproduzir esses métodos, porque é contra eles que nós lutamos. Então, nós somos a maior parada LGBT do mundo. Acho que tem uma coisa também que vem até antes disso, que é a questão de nós precisamos eleger mais pessoas, né? Mais LGBTQI+, nós precisamos nos organizar. Isso passa também por acabar com o conservadorismo extremo. E do ponto de vista da educação, eu estou na Secretaria de Educação da PGLT, a gente tem discutido essa dificuldade de implementar isso através de programas de governo, através de leis, a importância que tem da gente atender as vítimas de violência, né? Que são os alunos, mas eu tenho defendido também, as pessoas elas são muito pressionadas dentro da escola, não apenas na administração dos seus afetos, na administração municipal cuida da primeira infância até o 9º ano, que é antes de você ingressar no ensino médio. Então, as pessoas são muito jovens, estão passando pela adolescência, a gente precisa de uma educação afetiva para ela lidar com isso. Muitas vezes ela nem expressou integralmente a sua sexualidade, mas ela tem uma confusão que se ela não sofrer violência doméstica, se ela não sofrer violência institucional, né, se a professora souber administrar o seu próprio estranhamento em relação a determinados comportamentos e conseguir administrar isso coletivamente, uma criança trans dentro de uma escola não pode ser problema dela e de chamar a mãe dela porque ela está de batom, está de esmalte. Ela tem que ser motivo de todo um planejamento pedagógico, né, de toda uma construção para que ela não seja violentada, para que não haja um estranhamento, para que ela não seja excluída do processo. Então, a gente precisa defender essa educação afetiva dentro das escolas. Eu acredito muito que é esse modelo que a gente tem que adotar para início de conversa, né? Pessoas queridas, agora a gente está indo para os finalmente e a gente vai ter as considerações finais de cada candidatura, que vai ter 2 minutos para fazer essas considerações finais. Bom, primeiramente queria agradecer ao convite mais uma vez, a todo mundo que está nos assistindo até essa hora. Daqui a pouco, às 10h30, a gente vai ter debate dos prefeitos, né, dos candidatos a prefeito na Band, às 10h30. O PCB esse ano está construindo a campanha do Guilherme Boulos e da Luísa Erundina para a Prefeitura de São Paulo. A gente acha que essa é a melhor candidatura para conseguir enfrentar os problemas que a cidade tem, e é uma candidatura que vai colocar o dedo na ferida dos poderosos, daqueles que mandam e desmandam na nossa cidade, porque não tem rabo preso com ninguém. E nesse mesmo espírito, a gente apresenta, então, a bancada da Juventude Trabalhadora, que é a bancada da qual eu faço parte, Igor, Raquel Luxemburgo, mulher negra, cientista, professora de cursinho popular, Gabriel Vig, Gabriel Tavares, que é estudante, militante do movimento estudantil, e o Bruno Bittencourt, que é trabalhador, tatuador, e que é aí trabalhador autônomo, sabe como que é o dia a dia do trabalho,
de um trabalhador sem carteira assinada e quais são as demandas dessa população e também atua na área de cultura. A gente quer apresentar uma candidatura para virar o jogo na cidade de São Paulo, uma candidatura que não tem rabo preso com ninguém e que vai sim se articular com os movimentos sociais, com a população trabalhadora no geral, porque a gente quer fazer um enfrentamento e a gente acha que para barrar o fascismo, mas também para derrotar os tucanos na nossa cidade que tomaram conta de São Paulo, a gente precisa ir para cima para esse embate. Não é momento da gente abaixar as nossas bandeiras, esse é o momento, inclusive, da gente pautar as nossas bandeiras históricas de luta, como a tarifa zero dos transportes, como os restaurantes públicos e as lavanderias públicas nos bairros, nas periferias, como também a habitação popular e, mais especificamente na questão do trabalho, as frentes de trabalho. Esse é o momento de radicalizar, esse é o momento de ir para cima, porque com fascistas não há diálogo, a gente já viu. Não há diálogo possível com o fascismo. Como sujeitos e sujeitas periféricas que somos, né? Somos a Cássia, candomblessista, mulher negra, somos o Aurélio, da produção cultural, do movimento cultural das periferias, somos o Nélio, que é urbanista da periferia, somos o Nino, que é estudante de urbanismo na periferia, como o pastor Gessac, que é um pastor gay da comunidade da periferia. Com isso tudo e com todas as outras pessoas, a Ana, a Márcia, a Kátia, se eu esqueci alguém, me desculpa, nós estamos construindo narrativas que dialogam diretamente com a população e com a defesa dos direitos LGBTQI+. Dentro do programa de arte, educação inclusiva, com atendimento especial à população no EJA, com o recorte e a humanização do nosso ensino, principalmente com esse recorte do EJA, da realfabetização, da alfabetização. O programa habitacional inclusivo é o que nós defendemos para as políticas públicas LGBTQI+. A saúde inclusiva, saber que a gente, como corpo e corpos LGBTQI+, não somos sinônimos de IST, né? Não somos sinônimos de infecções sexualmente transmissíveis. Somos corpos e corpos que transitam pela cidade, que pagam imposto e que quer ser incluído dentro das políticas públicas também de saúde. Então, uma humanização dos aparelhos de saúde dentro do município de São Paulo, das UBSs, treinar, né, dar cursos a esses profissionais que precisam atender como sujeitos e sujeitas querem ser reconhecidos. O trabalho e renda, profissionalizar cada vez mais, incluir junto ao EJA um processo de política pública, de profissionalização. Bom, valeu, pessoal. Obrigado aí todo mundo pelo debate, me diverti. Nunca tinha feito um desse, achei até mais tranquilo do que eu estava imaginando. E, bem, espero ter mostrado que eu estou com proposta concreta. Consigo, nossa, cheguei lá na vereança, entrei no gabinete, pá, já tem uma lista de coisa para ir atrás, né? E é isso que eu quero fazer, né? Proposta concreta, rápida, preferencialmente barata, né? E é isso. Muito obrigada. Gabriela Perini, 12890, PDT. E é isso, valeu. Quero agradecer muito a vocês, Diego, na sua figura, todas as pessoas envolvidas nesse espaço. Isso é extremamente importante para a gente, né? Esse é um momento de enfrentamento ao fascismo e a gente vai vencer isso. Com certeza não buscando demover ideias, mas buscando renovar representações. É muito mais importante até para a gente, nesse momento de organização política, ele antecede essa possibilidade da gente fazer essa reforma na representação popular. Eu quero dizer que a gente está no nosso mandato com um compromisso com isso, com a participação popular, com uma reforma da educação, com uma política de cotas, que seja uma política de cotas racial, de gênero, mas também de identidade sexual, né? Nós tivemos aí a fala da Perini, que falou antes, que disse da questão do sistema de
empregabilidade LGBT, mas nós temos que exigir que todos os espaços que têm muitas vagas ofertadas tenham obrigatoriamente que contratar pessoas LGBTI. Isso tem que fazer parte também dos nossos projetos, né? E a gente defender a participação plena das pessoas. A gente está com nossa candidatura majoritária, a candidatura do companheiro Gilmar Tato, que é uma pessoa que tem uma origem rural e periférica também na cidade de São Paulo, que conhece bem as dificuldades da população, que tem um compromisso, engajamento com essa luta, e a gente também defende a candidatura dele. A minha candidatura também tem esses compromissos que nós falamos, o compromisso com o povo, né, e não com o capital. A gente quer governar para as demandas da sociedade, com muita escuta, com muito espaço de construção, com muita possibilidade de apresentação de PLs populares, que as pessoas tenham o nosso mandato enquanto, né, ele existindo, enquanto uma possibilidade de apresentar suas demandas para o parlamento. Eu quero agradecer, Suzazá 13420. Obrigada, boa noite. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Diogo, quero agradecer ao Igor, ao Gabriel, ao Wesley, a Zazá e a Gabriele, desculpa, por esse debate saudável, respeitoso, primando pelo diálogo e pela questão da democracia, que eu acho que é de fundamental importância para que a gente possa ter respeito entre todo mundo, né? Eu tenho um projeto que é um projeto de vida, sim, ser a primeira mulher trans à vereança do município de São Paulo. Quero contar com seu voto, com seu apoio, para que juntos a gente possa fazer um mandato que chegue para todas as pessoas, né? Como eu frisei, vou continuar frisando aqui, vamos primar pela educação, emprego e renda, direitos humanos, saúde e cultura. Claro que eu não tive tempo de falar sobre todas essas propostas que nós temos aqui, mas vocês podem me acompanhar pelo site, que é o renataperon.com.br. Eu quero viver em uma cidade que eu possa andar de mãos dadas com o meu namorado e não ser agredida por ser uma mulher trans. Eu quero poder ir numa igreja, fazer uma oração e não ser expulsa de lá por ser uma mulher trans. Eu quero que a sociedade enxergue que uma mulher trans pode ser uma vereadora do povo, das pessoas. Não é a minha sexualidade que vai determinar o caráter da pessoa que eu sou. Eu quero trabalhar dentro da educação para que crianças não cresçam sendo transfóbicas, lesbofóbicas, homofóbicas, LGBTfóbicas, e que a gente, de fato, viva em uma cidade que comungue com todas as diferenças, seja ela religiosas, seja ela de cunho de indígena, com deficientes físicos, com pessoas em situação de rua. A gente precisa ter um olhar humano para a cidade de São Paulo, e eu posso ser essa pessoa, Renata Peron, 5002, para não se arrepender depois. Eu quero agradecer, em nome do Grupo de Trabalho Arte e Cultura, o GETAC, a todas, todes e todos vocês, principalmente pela qualidade do debate, pela postura, pelo diálogo, para todo mundo. Eu tenho certeza que foi incrível. Agradecer também pela paciência. A Gabriela colocou que foi a primeira vez, a nossa também é a primeira vez, e a gente se lançou querendo fazer um processo que ajudasse a divulgar as campanhas. Então, o que eu vou pedir para todo mundo que está assistindo, curtir, compartilhar o máximo possível, não só esse material, mas todo o material das campanhas LGBTQIAP+, porque se a gente quer garantir de fato nossos direitos, a gente precisa necessariamente ocupar os espaços de poder. E também eu vou pedir para as candidaturas responderem as perguntas dentro da medida do possível de vocês, as perguntas nos comentários, que teve várias que a gente acabou não fazendo pelo tempo. Vou pedir também para mandar o quanto antes os links das divulgações de vocês, que a gente quer colocar nos comentários. A gente já tem alguns que vocês passaram pelas inscrições, mas os que vocês colocarem, a gente vai colocar aqui nos comentários também. E a gente agradece a presença de todo mundo.